vou ensinar você. Só peço o quê? Deixa aquele like e se inscreva. Esse é o jeito que você pode me ajudar. Não pula o vídeo, que é muito fácil. Em todo o passo a passo, tudo aquilo que eu explico é muito fácil para você fazer igual como eu. Vamos para o passo a passo. E aí pessoal, aqui vou fazer um efeito pedra com restos, com sobras de argamassa de outros trabalhos que eu fiz, onde tem várias cores e vários tipos de argamassa, AC1, AC2 e AC3. E olha o que eu vou fazer para ensinar você. E é muito fácil de fazer este trabalho. E assim você fica com as suas paredes embelezadas e mais protegidas. Aqui eu vou ensinar, bem, eu sempre trabalho com fita crepe, né? Então, muito fácil. Para não ficarem marcas das emendas, você faz isto, ó. Aqui eu até pus duas fitas crepe. Eu vou trabalhar aqui com restos da argamassa, ó, vou mostrar aqui. Esta é branca, ó. Vê se dá para ver aí bem. Esta é branca. Está o mais espesso possível. Normalmente num saco de argamassa eu jogo 4 litros de água, que é o que sempre fala no saco para a gente fazer. É muito fácil. O chão está protegido, portanto se cair alguma coisa não tem problema. Ó, você já coloca aqui um pouco por cima da fita, já segura a fita. É um trabalho muito fácil. Ó. Quanto mais espessa tiver a argamassa, melhor é. Esta é a AC3, é a argamassa de colar porcelanato, mas tem aqui outros tipos de argamassa, AC2, AC, qualquer uma dá, né? Eu vou mostrar para você que eu quero mostrar com sobras de outros trabalhos. Você faz um trabalho numa outra parede e vai fazendo aos poucos, que é o que eu estou aqui a fazer. Ou você está a fazer um trabalho que não consegue terminar hoje, então você vai usar as fitas. Eu estou a trabalhar aqui devagar, mas eu tenho que explicar. Vê? Ela cola muito bem. As pedras são pedras irregulares, então o desenho de cada pedra, eu agora vou colocar aqui a argamassa. Já venho fazendo alguns desenhos, né? Como aqui esta, né? Mas nenhuma vai ficar igual. Agora eu vou espalhar em tudo, como espalhei aqui neste pedaço. Aqui, né? Dá para ver aqui. Já está completo. Vou fazer aqui. Vou parar o vídeo, para não fazer o vídeo muito grande. Mas é isto. Depois eu vou vir no passo seguinte. Aqui eu deixei por umas 2 horas. O que é que eu fiz? Você pode fazer assim, ó. Para que nenhuma pedra fique igual, ó. Pode fazer assim, que ainda está meio mole, sabe? Também pode fazer assim com um negócio deste. Ah, mas assim fica, parece tudo igual. Não fica, você depois faz assim, ó. Depois vai deixar secar por mais umas horas e vem com uma lixa e dá uns efeitos aqui diferentes. Com uma lixa, assim com coisa, sabe? O importante é você inventa. Agora já tira as fitas, ó. Ó, vê? Bem fácil. Ó. Bem fácil. Vai deixar secar por mais umas horas, depois vem na próxima fase. Pessoal, eu peço desculpa pelos barulhos da rua, de pássaros e de pessoas. Não tenho pássaros e não posso mandar calar.
Eu aqui vou ensinar como faz o risco, que eu faço com riscador, mas pode fazer também com uma chave de fendas ou qualquer coisa. Aqui eu não quero que nenhuma pedra fique igual. Então aqui eu vou fazer, por exemplo, uma assim, quadrada. Ó. Assim. Eu venho com uma chave de estrela, que aqui chamam chave Phillips, né? Depois, para alargar assim um pouco. Aqui ainda está mole, devia de secar mais um pouco, mas eu tenho que fazer, porque senão mais um pouco está muito calor e muito barulho, então eu já tenho que adiantar, ó. Você faz isto e deixa ficar esta rebarba. Amanhã você vem tirar estas rebarbas aqui. Você faz o risco e faz com uma chave assim para alargar. E faz igual em tudo. Uma menor, outra maior. Aqui eu vou tirar só rebarbas, como eu tinha falado. Eu tenho uma lixa, até está um pouco gasta, né? 50, dá para ver aí. Só para tirar aqui pequenas rebarbas. E isto aqui já passou uns 3 dias, portanto às vezes a gente convém fazer no dia seguinte, né? Mas aqui já deixei passar 3 dias, que é para eu ensinar para você, para não ter aquele problema. Ah, não posso fazer amanhã, faz no outro dia. Só para passar assim, de leve, ó. Faz assim. Não tem muito que saber. E eu quero fazer as pedras todas diferentes. Que é para eu ensinar para você que não tem que ser todas iguais, porque isto é pedras irregulares, né? E o bonito vai ser isso, vai ser uma diferente da outra. Porque se quiser fazer tudo igual, eu também faço. Só que eu quero mostrar que uma eu faço de um jeito, outra faço do outro, e algo que é muito simples para você fazer. E o que eu quero mostrar, falo de novo, é com sobras de argamassa ou até de cimento de rebocar paredes que sobra, e em vez de você jogar fora, como antes faziam um buraco no chão para enterrarem na coisa, eu aproveito tudo a revestir uma parede, a fazer um trabalho que qualquer pessoa consegue fazer, algo bem interessante. Aqui eu estou a misturar argamassa branca AC3 com cinza AC2, para você ver que é possível, para fazer aproveitamentos. Ó. E a consistência da argamassa é assim, quanto mais consistente, melhor. Mas eu quero mostrar, ó, para você fazer aproveitamentos, pode misturar branca com cinza, que não tem problema. Ora bem, lembrando que este trabalho você pode fazer em paredes irregulares, que é o caso que está aqui, direto no tijolo, direto no reboco, direto no sapisco, direto até numa parede pintada, se for tinta fosca e que não esteja a soltar partículas. Não pode fazer em paredes com umidade, tem que estar bem seco. Eu já fiz aqui um pedacinho e vou mostrar, ó. Eu sempre começo aqui por as pontas, já coloco em cima da fita crepe, né, que está a proteger, e vou saindo. Não tem nada que saber. Estas pedras eu vou deixar um pouco diferente das outras aqui, que é para você ver que que não tem que ser tudo igual, ó. Se a parede estiver assim, ainda a argamassa pega melhor do que se estiver lisa. Então, por isso é que eu falo, pode direto no reboco, no sapisco ou no tijolo, ainda pega melhor do que se a parede estiver bem lisa. Então, isto é um trabalho muito fácil. As pedras é irregulares, nenhuma tem que ser igual. E no final da pintura você vai ver como fica um trabalho bonito. Dependendo da cor que você gostar, eu vou colocar uma cor, você pode gostar de outra cor, mas é muito fácil fazer este trabalho. E as paredes ficam embelezadas e protegidas, porque não vai passar aqui água para o outro lado. Então você não vai ter mofo nas suas paredes dentro de casa.
Mas também pode fazer este trabalho dentro da casa, né? Mas aqui eu estou a fazer do lado exterior da parede. Eu vou fazer aqui mais um pedacinho e vou parar, né? Porque não tem... Ó, não preciso estar a mostrar, a fazer tudo, né? Vou deixar assim. Depois dou aqui um jeito. Quando tiver um pouco mais seco, eu ajeito aqui, eu depois vou mostrar para você. É um trabalho muito fácil de fazer. Bem fácil. Aí eu apliquei a argamassa e venho assim com um pouquinho assim, ó. Você passa para um lado, para o outro. Não tem que ficar igual. Depois, quando secar, você vem com uma lixa grossa, bem 50 normalmente, uma lixa 50, e tira estas pequenas rebarbas e vai ficar uma coisa bonita só assim. A argamassa convém estar o mais espesso possível para segurar aqui bem. E lembrando, quando você mexe a argamassa, deixa ficar a repousar uns 15 minutos, que às vezes aparece uma bolha ou outra, e você mexe de novo e aí fica boa. Qualquer trabalho que faça com argamassa, depois de fazer a mistura com água, espera uns 15 minutos. O que é que eu quero falar mais? A argamassa, que em outros lugares se chama cimento cola, aliás, nos sacos está escrito cimento cola, mas quase todo mundo aqui no Brasil chama de argamassa e eu chamo também. Em Espanha é pegamento de cimento, no México é pega-piso, mas é trabalho muito fácil, é pequenas coisas que eu quero ensinar para você, para não ter a desculpa de falar que isto é um trabalho difícil, porque é um trabalho muito fácil e eu tenho muito orgulho em mostrar este trabalho e faço com muito amor para ensinar você. Aqui tem dois jeitos de fazer. Aqui eu deixei passar 5 ou 6 horas. Mas às vezes eu deixo passar até 24 horas. Mas o certo é fazer assim, ó. Aqui, peço desculpa aí por barulhos da rua, né? Ó. Eu nunca... Não vai ficar as pedras todas do mesmo tamanho, né? Uma de um tamanho, outra do outro. Eu estou com um nível aqui de bolha, mas... Ó. Assim é melhor de fazer, passando 5 ou 6 horas. Mas às vezes eu deixo passar 24 horas. Aqui eu fiz com o riscador e agora eu vou aqui com esta chave para alargar aqui um pouco. Ó. E assim aqui ainda não está bem seco, né? Assim eu vou, depois aqui eu faço assim, ó, para não ficar... para ficar desencontrada. E assim sucessivamente. Vou agora parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas é umas assim, outras. Você tem o nível de bolha, pode fazer assim. Daqui até aqui fazer outra assim. O meu interesse é como qualquer trabalho deste, né? Fiquem todas desencontradas. E é um trabalho muito fácil de fazer. E eu estou feliz demais porque eu estou a ensinar você. Aqui eu vou usar a lixa de 50 aqui. Só para tirar pequenas rebarbas. E vou mostrar, fazer diferente do que eu fiz antes. Passei quando já estava mais seco. E aqui passo quando ainda está meio cura. Ó. E... eu quero mostrar que a mesma parede fica com pedras diferentes, mas eu estou a fazer para ensinar você. Porque você pode gostar mais assim ou assim. Eu quero explicar isso, eu quero e não tenho que explicar, não é? Vou deixar assim, depois só venho amanhã quando estiver mais seco aqui no rejuntos com a lixa como fiz antes. E estas vou deixar assim como está. Bem umas pedras bem irregulares, bem uma coisa rústica, que é o que eu quero mostrar para você. Que é fácil demais.
E aí pessoal, fiz as pedras e agora vamos à parte seguinte. Você vai ver que é um trabalho muito fácil e você vai dar beleza e proteção nas suas paredes. Agora eu estou a pintar com uma tinta aguada. O que é que eu chamo de tinta aguada? É tinta com mais água. No caso eu faço a minha tinta e às vezes jogo mais 40 ou 50% de água. Então metade, quase metade de tinta, metade de água. E jogo 100 ml de cola branca PVA na tinta para dar mais liga. Mas eu hoje neste vídeo eu vou explicar, vai ser 2 ou 3 em 1. Eu vou explicar como é que faço a pintura das pedras e em baixo do vídeo vai estar a descrição e eu vou deixar um link de como eu fiz uma tinta cor de rosa. Mas aqui no caso esta tinta é branca, então eu tirei a cor vermelho para fazer o cor de rosa e coloquei um corante branco na tinta. Mas como aqui esta tinta, eu tento me explicar bem, é branca. Se eu for fazer uma tinta branca para ficar exposta ao sol e até mesmo para o interior, eu sempre jogo 1,5 litro de água, um corante branco, seja qual for a marca, não interessa, 1 kg de massa corrida e 200 ml de cola branca PVA. E essa medida eu tenho num link num vídeo que vai ficar por baixo. Então aqui eu fiz a mesma tinta branca, mas sem o corante branco. Porquê? Porque eu vou colocar outra cor por cima, então não interessa ela ter que ser muito branca. Vai ser branca da cor normal, sem o corante. Eu tentei me explicar muito bem. Eu coloco uma tinta aguada, porquê? Porque se a tinta for muito grossa, estes buraquinhos, estes riscos, a própria tinta vai cobrir. E eu quero pintar assim. Eu deixei aqui, eu agora vou baixar a cão um pouco, vou passar aqui com o meu braço, porque eu deixei aqui marrom, ó. Nesta pintura eu passo 2 demãos desta tinta, ó. Vê que já quase cobriu. E aqui o preto, ó. E a tinta é bem aguada. Porquê? Porque assim a tinta entra nos buraquinhos e não cobre os buraquinhos. Vou levantar um pouquinho de novo. Esse é o meu interesse, é deixar uma tinta assim, mais ou menos, ó. Ó. Bem aguada. Para ela cola muito bem, não vai soltar porque tem cola branca PVA. E é uma coisa muito económica, porque eu estou a fazer esta tinta com menos de 4 reais cada litro de tinta. E 1 litro de tinta dá para 9 ou 10 metros de parede. Então, para além de eu estar a ensinar como faz as pedras, eu vou ensinar, e já estou a ensinar como é que eu fiz a tinta, e em baixo na descrição vai estar o link de como eu fiz a tinta, mas com outra cor. E aí pessoal, isto era tinta branca, né? Que eu vou fazer tinta cinza. Eu já coloquei umas gotinhas de corante preto para fazer cinza. Vou colocar mais um pouco, ó. 3 ou 4 gotinhas já é o suficiente para escurecer muito. Então, sempre tenha cuidado. Ó. No caso aqui, eu depois vou acrescentar, eu vou fazer mais ou menos 1 litro. E você sempre vai se orientar porque eu nunca tenho medida certa. Eu faço, por exemplo, 1 litro de tinta, eu sei que vai dar para 8 ou 9 metros. Às vezes até dá para mais, né? Eu quero mais um pouco escurecido. E assim vai, ó. Está a ver aí que está a escurecer um pouquinho, né? Então, eu tenho que mostrar porque, ó, aqui agora eu pus demais, nunca pode colocar muito. Eu quero fazer uma tinta cinza, mas não quero muito escuro. Se me perguntarem qual é o cinza, qual é o tom, não sei o quê, eu não vou responder. Não vou porque eu não sei, mas sempre vai ter aquelas pessoas que
querem se achar e assim como se me vierem perguntar como fazer esta cor ou outra, eu também não vou responder. Tem muita gente aí na internet, no YouTube, tem aí canais aí, que quando você pergunta, quando você escreve a cor de tinta que quer fazer, aparece logo um canal ou outro. Então, eu aqui no meu canal não vou responder como fazer esta cor de tinta ou outra. Eu vou falar a cor que eu estou a fazer, ó. Ó. Está um cinza assim coisa. Eu não vou escurecer mais e você vai ver que o trabalho que eu vou fazer, eu quero um cinza, mas não quero muito escuro. Está a ver bem aí, ó. Como é fácil. Você quer mais escuro, coloca mais corante preto. Não quer tão escuro, não coloca tanto. Esta é a cor que eu vou utilizar no trabalho que eu vou fazer hoje. Agora vamos lá. Eu estou a pintar já aqui, ó. Esta tinta, ela é muito boa. Quase não cai da trincha, do pincel. Por ter cola, quando cai no chão, você sempre tenha um pano úmido ou então o chão bem protegido, porque ela vai ser difícil depois de tirar. E tem mais uma coisa, para além de secar rápido, como eu estou a falar que é difícil de tirar, ó, não tem respingo, como se está aqui a ver. Ah, você vai me perguntar, posso pintar com rolinho, ou com pistola, ou com... Você pode pintar com aquilo que você quiser. Se não for com pincel, eu indico com pistola, porque com rolinho não vai entrar bem aqui dentro disto. Então isso fica na sua descrição. Eu prefiro pintar com pincel, como é uma coisa pequena. Se fosse uma parede grande, eu podia usar até a airless, a pistola, para fazer este trabalho. Ó. Não respinga quase nada, é uma tinta muito boa e muito barata, muito económica. Agora eu vou pintar tudo, daqui por 2 horas no máximo eu vou passar outra demão de tinta e depois vamos para o passo seguinte. Vamos lá pessoal, aqui eu deixei passar 24 horas para a tinta secar bem, como eu falei, passei 2 demãos de tinta, está a saber que está a parede toda igual. Agora eu vou passar uma resina, ó, é leitosa, ó, é uma resina que é leitosa, né? Mas quando vai secar e vai ficar incolor, esta resina tem um leve brilho, tem resina com mais brilho que outra. Tem a base d'água, a base solvente. Eu estou a trabalhar com resina à base de água. Você pode fazer o mesmo trabalho com verniz ou com gel envelhecedor de efeitos decorativos. Mas eu estou a fazer com resina, porque resina existe em todo o mundo. Todas as marcas de tinta vão ter resina à base de água ou à base de solvente. Quando você também pode fazer, tem muita gente que quer fazer isto com verniz. Eu prefiro resina, porque o verniz, por vezes, ele é incolor, mas se você passar 2 demãos, ele vai escurecer um pouco. E a resina não escurece, então a resina é melhor. E como eu falo, resina existe em todo o mundo, à base de água, à base de solvente. Agora eu vou passar, como está aqui a ver, né? Vou deixar secar. Agora vamos pintar as pedras. Pode-se falar pátina, mas eu faço do meu jeito. Tem muita maneira de fazer, eu ensino do meu jeito, que eu sei fazer. Ó, tinta branca. Uma colher de sopa, como é que eu vou explicar? Uma colher, dá para isto tudo. Uma colher de sopa de tinta. Ó, eu faço assim, com o pincel,
Ó. E eu tiro praticamente tudo. Eu tenho uma esponja e faço assim. Assim. Você, para fazer este trabalho, tem que fazer assim ao pincel e o pincel não trazer quase nada. Aqui nota-se que está um pouco mais claro, mais escuro, e aqui mais claro, que já levou tinta. Aqui também já levou tinta, mas aqui não levou, então eu vou fazer assim, ó. Ó. Muito fácil, pode fazer para um lado ou para o outro. Você quer colocar mais um pouco aqui nestas, ó. Passar uma segunda vez. Vem de novo aqui, mas tira quase tudo. Tem uma esponja e vem, por exemplo, aqui, ó. Ó. Colocar mais um pouquinho. Pode fazer assim, para um lado ou para o outro. É um trabalho muito fácil. Ó. Não tem que ficar só para um lado, pode fazer assim ou assim, de qualquer jeito. Qualquer jeito, ó. Se você quiser fazer de outra cor, faz de outra cor. Eu estou a ensinar desta. Outro dia eu faço outros trabalhos com outras cores. Você, ó, aqui também. Em alguns lugares você passa uma vez, passa duas, passa três. Ó, eu vou trazer a can aqui mais perto. Para ver aqui, ó. Aqui eu já passei. Eu vou passar de novo, ó. 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 Passando 2 ou 3 vezes, fica bem. Ó, aqui. Aqui, ó. Olha como fica bonito estas pedras. É um trabalho de paciência. E assim eu faço em tudo. Passa 2 ou passa 3 vezes, a escolha é sua, né? Agora eu vou parar, depois vamos no passo seguinte. Não esqueça, deixe aquele like e se inscreva. É o jeito que você pode me ajudar. Pessoal, agora eu vou falar como é que eu cheguei aqui. É muito fácil. Depois de eu passar o branco, a tinta branca, eu passei resina de novo. Aquela resina que eu vinha a passar antes. Eu vou mostrar aqui, né? Resina à base da água, acrílica. Você pode passar aquilo que quiser. Eu estou a ensinar do jeito que eu penso ser mais fácil. Eu passei resina em cima do branco antes de passar o preto. Porquê? Eu vou explicar. O preto eu fiz com tinta preta. Que eu fiz igual às outras tintas, apenas o corante é preto. Para economizar. Como é que eu fiz e porque é que eu quero explicar para você? Primeiro passa a resina e depois a tinta. Ó, eu venho com tinta. Venho aqui não se vê, mas é tinta, né? Por exemplo, eu estou aqui a passar no rejunte. Um pincel pequeno, a marca não interessa, né? Um pincel bem pequeno. Eu estou aqui a passar no rejunte, vá. Vamos aqui. E eu saí para fora. Se for tinta, vai ser difícil tirar a marca. Mas se for assim, com uma esponja, mesmo uma esponja da louça, uma esponja velha, você faz isto. Ó. E é muito fácil de limpar. Então, antes de eu passar o rejunte, eu sempre passo resina. Resina ou verniz ou gel envelhecedor, aquilo que você quiser. Porquê? Porque a tinta, saindo para fora, é muito fácil de limpar, como eu estou aqui a mostrar. Isto é coisas muito importantes. Eu não passei resina aqui porquê? Porque a resina vai ser difícil para colar aqui, a fazer o rejunte. Então eu passo 2 vezes a tinta preta e depois no final eu passo mais uma camada, uma demão de resina. Esta resina é com semi-brilho. Eu não gosto muito com brilho, né? Mas como houve pessoas que me pediram para eu fazer deste jeito, eu estou a utilizar uma resina semi-brilho. E estou feliz demais
porque este é um trabalho muito fácil de fazer. Eu espero que você tenha seguido todo o vídeo para compreender este trabalho muito fácil de fazer. Estou muito feliz que terminei este trabalho para ensinar você. E deixo um grande abraço a você que chegou até aqui a ver este trabalho. Mas estou feliz demais. E aí, pessoal, assim eu terminei este trabalho, ó. E vou dar o nome, isto é bem uma imitação de pedra, madeira branca serrada. Feito com restos de argamassa de outros trabalhos que eu já falei antes. Aqui no meio deixei um pouco diferente. Mostrei como fez essa parte diferente. E assim eu fiz, ó. Uma imitação. Claro que nunca vai ser igual, né? Mas ó. Bem uma imitação de pedra, madeira branca serrada. E estou feliz demais que eu fiz este trabalho para você.